Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Permissão de residência, na verdade não é nem residência temporária o nome desse visto. Eu estou olhando aqui no documento que eu recebi, no cartão de residência. Eles falam em inglês Residence Permit Document. Então é documento de permissão de residência. Esses termos sobre visto variam de país para país. Por exemplo, na Croácia, eles têm uma categoria lá chamada residência temporária, que é uma categoria para quem, mas tem que ter lá, quando eu apliquei, tinha que ter uma relação com o país. Na Espanha, eles também têm uma categoria com o mesmo nome, mas eles adicionam o termo não lucrativa, residência temporária não lucrativa, né, para evidenciar mesmo que você não pode trabalhar. E os requisitos variam de país para país. No caso aqui da Turquia, eles não pedem que você comprove, não me pediram, por exemplo, que eu comprovasse a razão, alguma ligação com o país, porque isso é muito comum. Para você viver em algum país, eles exigem a imigração alguma relação sua com o país. Inclusive na Croácia, eu consegui o visto na Croácia, mas eles me perguntaram muito se eu tinha alguma ligação, porque quase todas as categorias, para eles darem esse visto lá, tinha alguma ligação de ter algum parentesco, de alguma coisa, e eu realmente não tinha nada. Eles me concederam lá na época, porque eu não sei, eu acho que se comoveram lá com a minha história. Eu falei que eu viajava há muito tempo, que eu vivia como nômade, que eu estava cansado e, enfim. Mas foi uma coisa assim muito fora do critério deles lá, né? Embora tivesse uma outra categoria de visto para turista, só que eu estava numa área que era, né, que isso não, e pelo que eu disse, né, a justificativa que eu dei não se enquadrava nisso. Era uma categoria de visto para um ano, né, e depois não poderia ser renovada. Essa categoria aqui da Turquia, de permissão de residência, na Espanha também é similar, você pode renovar depois. Aqui, nesse caso, em relação ao ano passado, por causa do coronavírus, o governo anunciou para brasileiros que isso não poderia, essa categoria não poderia ser renovada para brasileiro. Então é por um ano, você pede por um ano e acabou. Eu não sei depois, esse ano de 2021, como é que isso vai ficar. Eu não sei, né, se você pode renovar, se vai haver alguma nova medida. A questão também é que essas leis mudam constantemente, então você tem que buscar informação adicional sobre isso. Eles me pediram pouquíssimos documentos. Foi o processo mais fácil que eu já apliquei para uma residência. E eu apliquei com uma agência. Eu não gostei, não façam isso. É muito mais simples você aplicar sozinho, porque a agência não fez nada. Eu tive um problema com o correio por causa do coronavírus. O correio voltou os meus documentos. Você não podia entregar os documentos depois do processo virtual pela internet, tinha que levar os documentos. Então você não podia levar em pessoa, não tinha uma entrevista marcada lá com uma data. Foi tudo online, eu não falei com ninguém, ninguém olhou para minha cara, foi uma coisa muito simples. Eu tive de ir lá uma vez, vou explicar para vocês. Eu fiz o processo, eles fizeram, né, o pessoal da agência pela internet, eu mandei meus documentos e depois eu paguei a taxa lá da agência, depois eu tive que enviar meus documentos, o preço que eu paguei já incluía um seguro, mas você teoricamente tem que pagar um seguro, né, um seguro local de saúde, e você tem que pagar uma taxa para o governo, para o visto. Na época, eu paguei cerca, gente, de 600 e algumas liras. E há outras taxas também, porque você tem eu tive que registrar alguns documentos no cartório, você tem que comprovar, a maneira de comprovar renda, eles não pedem que você mostre um documento do banco traduzido, nada disso. Eu só tive que comprovar o meu contrato de residência. Então eu tive que registrar em cartório, foi basicamente isso. O seguro saúde local, que eu paguei cerca de 1.200 liras para um ano para esse seguro, um seguro muito ruim, porque não cobre.
você tem que pagar 50%. Eu tive de pagar quando eu fui ao médico. E eu devia ter aplicado para outro, devia ter adquirido outro seguro, mas provavelmente mais caro. E eu tive também de pagar essa taxa de 600 liras. E eu tive de pagar uma outra taxa também no início, né? Essa taxa foi depois que o visto foi aprovado. Eu também tive de pagar registro dos documentos no cartório, né, e tal. Foi basicamente isso. Quando eu apliquei, depois que eu apliquei, eu tive de enviar essa documentação, né, o contrato de aluguel, o seguro, cópia do passaporte. E aí depois os documentos voltaram do correio, porque o correio disse que o endereço estava errado, não estava errado não, mas os documentos voltou, foi uma confusão da empresa, né, que, que fez que enviou os documentos lá para eles, e não podia ir pessoalmente. Eu fiquei desesperado porque os documentos voltaram, eu já tinha passado 30 dias que eu estava aqui, e voltou 5 dias depois, aí eu falei, eita gente, e eu apliquei bem no finalzinho do período que podia, né? E aí eu fiquei pensando, eles não receberam meu documento, eu tô aqui legal, eu fiquei muito preocupado. E aí um amigo meu conseguiu entrar em contato com eles, eles disseram, não, envia uma justificativa por e-mail, anexa lá no processo no site e não vai ter problema. Escreve uma cartinha também e envia junto dos documentos novamente. E aí eu enviei novamente e deu tudo certo. 3 meses depois, 4 meses depois, eu tive de ir, eu recebi uma mensagem no meu celular com o número que eu cadastrei para eu ir a um posto lá da imigração, da polícia lá, para aí lá, na verdade, quando eu cheguei lá, né, eles tinham uma pastinha com a minha foto, eu tive que enviar 2 fotos também, esqueci de dizer isso. E aí todos os documentos estavam lá, eles simplesmente olharam os documentos, olharam para mim e falaram: você tem que pagar essa taxa e voltar aqui. E nem falaram em turco, gente, porque eles não falavam em turco, não, em inglês. Eles não falavam inglês direito, só escreveram no papel, fiquei perdido. Aí eu levei pro meu amigo, meu amigo falou: não, você tem que pagar essa taxa, não sei o quê. Aí eu paguei a taxa e voltei lá e entreguei o comprovante para eles anexarem no processo. Eles carimbaram e falaram: ok. Eu entendi comigo que o visto, né, o processo tinha sido encerrado e o meu visto tinha sido. Eu tinha adquirido o visto apesar de não ter nenhum documento. Aí, 2 meses depois, um mês depois, eu recebi uma mensagem dizendo que meu processo foi finalizado e que eu recebi o visto. E aí chegou o meu cartão semanas depois desse período. Meu cartão de residência, de permissão de residência. Eu já estou na Turquia, cheguei em junho. A gente já está em janeiro. Então tem um período aí. Eu posso ficar até agosto. A minha residência vai até agosto. Eu não sei se ela pode ser renovada, né? Eu preciso verificar isso depois. Parece que o processo é diferente. É isso, pessoal. A Turquia é um país muito legal, é um pouco parecido com o Brasil, assim, mas de uma maneira diferente. Aqui não tem muita violência, mas os turcos, eles são pessoas bem calorosas, assim, sabe? De muito contato com o outro. Você vê as pessoas na rua mesmo, assim, né? Mesmo no período do inverno, que é bastante frio. Eu morei em países europeus durante muito tempo e aqui a dinâmica aqui é um pouco diferente, meio parecido com a Espanha, com o Brasil, com países latinos. Tem algo árabe aqui, apesar de não ser um país árabe, mas tem uma influência árabe aqui por causa da religião. Tem muito árabe aqui também, então eu vejo isso. Tem uma ligação entre os árabes com o universo latino, a Espanha aí tem uma ligação com isso. Eu vejo isso aqui, né? E é interessante, é um país interessante. Eu acabei vivendo aqui, não por escolha especificamente, eu não tive muita escolha, porque eu estava fazendo uma viagem para Maldivas, depois eu ia para Tailândia. Quando as minhas passagens foram canceladas e eu não tinha outro lugar para ir, toda essa confusão com o coronavírus, eu decidi ficar aqui e aplicar para o visto. Eu acabei me surpreendendo com tudo, e porque o meu roteiro
porque eu passo um período em um lugar, um período em outro, mas geralmente na Ásia, em países europeus, principalmente ali dos Balcãs, e às vezes eu passo um período no Brasil. Então eu fico nessas três, né, nesses três campos aí. E aqui foi uma coisa diferente que eu vivi, a comida, a cultura das pessoas. Então acho que vale a pena. E acho que brasileiros que são adaptados ao Brasil, essa coisa da cultura latina, vão gostar daqui, porque é bem essa dinâmica social. Um abraço a todos, se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau.